Muito bem, pessoal, vamos começar nossa aula sobre métricas e vocês fiquem à vontade aí para ativar seu microfone ou para usar o chat para fazer perguntas, tá? Vocês podem me interromper a qualquer momento, porque aí no momento que você tem a dúvida eu já mato ali na hora e fica mais fácil, né? As métricas elas foram atualizadas, tá? Elas foram atualizadas. Quais são as métricas que a gente usa hoje? As métricas são essas aqui, tá? R$ 30 o custo por compra, certo? 30 reais por quê? Porque hoje a nossa comissão é maior, ok? E nós estamos calculando aqui mais ou menos 30% da comissão. Então, R$ 30 é o máximo que a gente pode gastar por compra, para ter uma compra, ok? Para ter uma venda, né? O custo por lead, R$ 1 continua e o custo por clique também continua 50 centavos. Só que agora entrou uma nova métrica, que é o CPM. O CPM, nós vamos usar o CPM de R$ 10. CPM máximo de R$ 10, ok? Então, essas são as métricas que nós vamos usar a partir de hoje, ok? E eu vou explicar como que você analisa, porque a maneira de analisar, ela mudou também. E tem algumas novidades interessantes, tá? Algumas novidades interessantes. Então vamos aqui analisar nosso conjunto de anúncios e eu vou contar com a participação de vocês pelo chat ou pelo microfone. Eu quero ouvir aí a opinião de vocês. Então, essa primeira cidade, primeira mudança importante, tá? A análise agora, a análise é do dia de hoje e não máximo. Por quê? Vou explicar por quê, já já. Então, aqui antigamente nós selecionávamos máximo, só que hoje a gente vai selecionar hoje, sempre o dia de hoje. Por quê? Porque algumas cidades nós vamos conseguir, algumas cidades a gente pode reativar em outros dias, ok? Mas na verdade, vai ficar mais fácil você analisar por hoje do que por máximo, tá? Eu vou explicar por quê já já. Muito bem. Ah, primeiro passo aqui, primeiro ponto, é o seguinte. Ah, aqui, nessa primeira, nós temos essas métricas aqui, certo? Primeira coisa, como é que a gente chega nessas métricas aqui? Vou duplicar, só para a gente poder, só para a gente poder aqui fazer melhor. Então, quais são as métricas que a gente analisa hoje? As métricas são essas aqui, ó. Vocês vão, né, excluir todas aqui, vão deixar apenas orçamento e valor usado, apenas isso. E nós vamos pegar as seguintes métricas. As métricas, a primeira métrica é CPM. Nós vamos começar da menos importante para mais importante. A menos importante, CPM. Depois, a próxima métrica, CPC, custo por clique no link. Custo por clique, custo por clique no link. Antes do CPC, vamos colocar aqui também a quantidade de cliques. Então, vamos colocar aqui clique. Vamos colocar link, então. Clique no link único. Cliques. Olha só, eu digitei cliques, ele não achou. Ó. Cliques no link único. Ó, cliques no link único. E aqui eu gosto de colocar antes, tá? Gosto de deixar o número de cliques antes e depois o valor. É uma preferência pessoal, mas aí a ordem não afeta em nada. Depois de CPC, nós vamos para o lead. E o lead, nós vamos colocar o total e o custo. E aqui tem um detalhe interessante que na questão do lead, ele pode estar com o nome cadastro aí para você. Então, se você não achar lead, procura cadastro, que é a mesma coisa. Não é registro, tá? É cadastro. Mas no meu aqui está lead. Porém, ó, lead, desse jeito aqui. Total
e o custo. Aqui você desmarca, ok? Desmarca. E depois de lead, a próxima métrica é compra. E compra nós vamos colocar total e custo também. Beleza? Se alguém tiver alguma dúvida, pode falar. Então, colocamos aqui essas métricas. Vai ficar gravado, vocês podem rever. Vou aplicar. Então, a única coisa que mudou aqui na questão das métricas que a gente está adicionando é a coluna CPM. Então, a coluna CPM, nós estamos adicionando ela aqui. Beleza? E outra mudança é que agora nós vamos analisar o dia de hoje. Ok? O dia sempre de hoje. Por quê? Porque hoje, uma cidade que ontem deu compra e ainda tem margem para gastar, se amanhã a métrica estiver ruim, a gente pausa aquela cidade sem precisar deixar aquela gordura de gasto. Já já eu vou explicar para vocês entenderem, tá? Vamos pegar aqui as métricas aqui e vamos entender como funciona, tá? Vamos lá, primeiro passo. Isso aqui é cidade Bahia, essa cidade aqui da Bahia, né, que é Bahia Santo Antônio de Jesus. Nós estamos analisando a data de hoje. Já está marcado hoje, sempre será hoje, tá? E aí o valor usado, 3,91, ok, 3,91. Porém, nós temos as métricas aqui e a análise que a gente faz é sempre do último para da direita para a esquerda. Por quê? Porque as métricas da direita são as métricas mais importantes. Ter compra é mais importante do que ter lead, concorda? Ter lead é mais importante do que ter clique no link, ok? E clique no link é mais importante do que CPM. Então, a métrica mais importante começa da direita. E a métrica da direita anula as métricas restantes. Então, quando eu tenho compra, por exemplo, nesse caso aqui de baixo, eu tenho aqui uma compra. Eu só analiso a métrica compra, a princípio. Então, eu desconsidero as métricas anteriores. Agora, se eu não tenho compra, eu passo para a próxima. Então, nesse caso aqui, ó, nessa primeira aqui, ok? Nessa primeira aqui, eu estou analisando Bahia, Santo Antônio, ok? E aí, ah, eu não tenho compra, eu vou analisar leads. E olha só que interessante, o meu custo por lead está 85 centavos, 85 centavos, ok? 85 centavos, tive 10 leads. Nesse caso aqui, eu deixo essa cidade ativa, porque o meu lead está abaixo de R$ 1. Vamos colocar aqui as métricas para a gente entender, ó. O custo por lead é R$ 1. Se está abaixo de R$ 1, eu deixo ativo. Agora, se o gasto tivesse acima de R$ 30, mesmo o lead estando a 85 centavos, nesse caso eu pausaria. Por quê? Porque era para eu ter uma compra com R$ 30. Se eu passei de R$ 30 e não tive compra, não importa se o lead está barato. Eu preciso ter uma compra a cada R$ 30. Então, eu não vou continuar gastando dinheiro nesta cidade, ok? Embora, se as métricas de lead estão boas e você não teve compra, depois de gastar ali R$ 30, é bom revisar o atendimento. Mas é possível também que a cidade esteja ruim, né? Talvez uma pessoa falou mal, às vezes acontece isso, né? De uma pessoa ali falar que é golpe e isso se espalhar pela cidade e simplesmente descredibilizar a sua campanha. Pode acontecer isso, mas geralmente é o atendimento. Muito bem. Ah, a próxima, a próxima cidade que nós vamos analisar é Manacapuru, de Amazonas. E agora nós temos compra, ok? Nós temos compra. E aqui o nosso custo por compra é 3,80, certo? E olha que interessante, o lead está 1,90, bem acima do que a gente está disposto a pagar, que é R$ 1. Só que, como eu disse, a métrica mais importante, compra, ela, ela anula as outras métricas à esquerda.
Então, lead e clique no link, CPM, a gente não considera mesmo que elas passem das métricas, porque a gente tem a métrica compra, ok? Agora, se aqui gastasse, por exemplo, R$ 30, mais de R$ 30, R$ 30,80, esse custo por compra também aumentaria para R$ 30,80, né? Divide o valor usado pelo número de compras, temos aqui o custo por compra. Nesse caso, nós pausaríamos a cidade, porque a métrica compra, o custo por compra, está acima de R$ 30. Porém, nesse caso aqui está 3,80, está abaixo de 30, então nós deixamos ativo, ok? Muito bem. Agora, a próxima cidade, Maranhão Balsas. Maranhão Balsas, nós não temos compra, não temos leads, então nós vamos considerar aqui o custo por clique. E o custo por clique está 86 centavos. 86 centavos está acima do que nós colocamos como padrão, que é 50 centavos. Ó, o custo por clique tem que estar 50 centavos, até 50 centavos, né? O máximo 50 centavos. Abaixo pode, não pode estar acima. Então, nesse caso aqui, nós pausamos essa cidade. Então, vamos até pausar aqui, ó, as cidades. A primeira aqui nós vamos pausar, né? A primeira nós vamos pausar. E essa daqui, e essa daqui, nós vamos pausar também, porque ela está acima, ok? Ela está acima. Agora, um detalhe interessante. E se aqui atualizar, né, a métrica, se atualizar a métrica e o custo por clique diminuir para 50 centavos? Por quê? Porque o que você está vendo aqui reflete de talvez 15, 30 minutos, uma hora atrás. E aí, na próxima hora, ele atualiza, por mais que você tenha pausado naquele momento, tem um delay. E aí, nesse delay, na próxima atualização, ele atualiza as métricas e você tem um número de cliques que dá um custo por clique abaixo de 50 centavos. Você pode ativar a cidade? Pode sim, tá? Pode sim, tranquilamente. Então, aqui, ó, vamos imaginar que nós chegamos a 10 leads, ok? 10 leads a. Cadê? Vamos colocar aqui. 10 leads vai cair para 34 centavos, ok? 34 centavos. Então, deixa eu colocar aqui 34 centavos. Muito bem. Então, 34 centavos, 10 leads. Beleza. Aí, nesse caso, ó, se tiver abaixo da métrica, beleza, eu ativo. Show? Eu ativo. A mesma coisa com leads, certo? Se tiver. Tem um detalhe aqui. Tem um detalhe aqui. É, Se atualizar lead também, por exemplo, aqui, ó, se tivesse um lead, o lead está acima de R$ 1. E aí aumenta o número de leads, diminui para abaixo de R$ 1, nós ativamos. Só que tem um detalhe aqui. Eu ativei essa cidade, mas tá errado. Ela tem que continuar desativada. Alguém sabe por quê? Aliás, é isso mesmo. Alguém sabe por que que essa cidade tem que estar desativada? Vamos ver. Quem chuta aí para nós? Por que que essa cidade tem que estar desativada? Eu ativei, ó, ela tá abaixo de 34. É o mesmo caso, ó. Essas duas cidades aqui, ó. Essas duas cidades aqui eu vou desativar. Por quê? Vamos ver se alguém sabe. Porque não tem lead. Quanto que a gente propôs pagar por um lead? R$ 1. Isso quer dizer o seguinte, que se eu gastei acima de R$ 1, eu preciso ter pelo menos um lead, tá? Preciso ter pelo menos um lead. Então, nesse caso aqui, ó, essas duas cidades aqui, meus queridos, nós vamos desativar. Por quê? Porque apesar do custo por clique estar bem barato, nós não temos lead aqui. Nós não temos lead aqui, tá? A mesma coisa poderia acontecer aqui, ó. Como eu já falei agora há pouco. Ó, R$ 30,91. Aqui pode ter, sei lá, 100 leads, o custo do lead pode estar aqui abaixo de 10 centavos. Ou seja, de graça. Tá vindo lead adoidado dessa cidade, mas você gastou R$ 30 e até agora não teve compra, era para você ter tido pelo menos uma compra. Então você desativa aqui, tá? Você desativa aqui.
Eu não sei por que que eu desativei Bahia naquela hora, mas nesse caso agora tá certo, né? Naquela hora não precisava ter desativado, porque ela estava dentro da métrica, tá? Vamos voltar aqui, colocar o valor que estava, ó. Cadê? 3,91. Beleza, muito bem. Agora, essas duas cidades, 3,45, ok? Não tem lead, gastou mais de R$ 1, não tem lead, eu desativo. Beleza. Essa próxima cidade aqui, essa próxima cidade aqui, ok? Olha que interessante. Ela já é um caso diferente. Deixa eu colocar aqui os valores. Ela tem um caso diferente, tá? Ela gastou 30 centavos, não tem clique, ou seja, eu poderia esperar até 50 centavos, só que o CPM está 20,21, ok? 20,21. Nesse caso, eu vou pausar também. Por quê? Porque o meu público está acima do que eu me propus a pagar, que é R$ 10. Quer dizer o seguinte, a probabilidade dos cliques leads saírem caros é alta. Então, eu não preciso esperar gastar 50 centavos para ver isso. Eu já posso pausar antes. 20,21, o CPM acima de R$ 10, eu pauso essa cidade. Ok? Pausa essa cidade. Eu vou parar de pausar e desativar porque está alterando as métricas aqui e está prejudicando a aula. Então, você já sabe como desativar e ativar, beleza. Então, aqui, mais uma vez, vamos colocar lá, né? Em vez de 2,85, vamos colocar lá o 0,30. Beleza. Nesse caso, nós vamos deixar desativado, nós vamos desativar porque o CPM está 20,21, tá? Deixa eu só ver aqui. Hum, deixa eu silenciar aqui que meu WhatsApp. Beleza. Show, pessoal. Muito bem. Então, aqui, 30 centavos. Nesse caso aqui de baixo, ó. Nesse caso aqui de baixo, gastou 3,36. O CPM está abaixo, ótimo. Só que gastou mais de 50 centavos e eu não tenho clique no link. Então, por esse motivo, eu também devo desativar. Agora, olha que legal. Se aqui tiver abaixo, né? Se tiver aqui, ó, o 0,36, como no caso anterior, nesse caso eu deixo ativo, porque o CPM está abaixo de R$ 10. Então, nesse caso, eu deixo ativo. E sabe o que é legal? O CPM, ele mostra sem gastar muito. Às vezes, o CPM mostra dessa maneira aqui, ó, gente. 00, tá? O CPM, às vezes você não gastou nada, ele já mostra o CPM. Por quê? Porque que horas que é interessante fazer essa análise do dia? De hora em hora. De hora em hora. O gerenciador de anúncios deve estar aberto o tempo todo, o tempo inteiro. A partir do momento que começou a anunciar, por exemplo, se você programou 7 horas, você já pode, ah, você já pode começar a fazer sua análise, tá? Começar a fazer sua análise. E aí, você deixa aberto, continua atendendo de hora em hora, deixa lá o seu celular despertando, você vai analisando de hora em hora. Pá, atualiza, vê as métricas, corrige, continua e vai indo. Por quê? Porque o público está mudando constantemente, as métricas estão mudando e você não quer desperdiçar o seu dinheiro, beleza? Aqui poderia acontecer diferente. O CPM poderia estar acima de R$ 10, não ter gasto nada. Ah, Bruno, mas não gastou nada. Mas o seu CPM está caro. O que que é o CPM? É o custo para você mostrar o seu anúncio para 1.000 pessoas. Na verdade, não é 1.000 pessoas, mas apareceu o seu anúncio 1.000 vezes. E a média do método Carvalho é CPM abaixo de R$ 10, até R$ 10. Então, nós vamos trabalhar com CPM até R$ 10, ok? Até R$ 10, beleza? E aí, o que tiver acima de R$ 10, nós só vamos deixar ativo se tiver as outras métricas na frente, né? Como é o caso aqui, ó. Aqui, por exemplo, tá.
Vamos imaginar que aqui ainda não tenha gasto o valor do lead, né? Vamos gastar aqui 0,80 centavos, né? Gastou 80 centavos. Ó, o CPM está acima de R$ 10, mas nós temos cliques abaixo de 30, abaixo de 50. Nesse caso, nós deixamos ativo, né? Mesmo o CPM estando alto, né? Agora, aqui pode acontecer de o CPM mostrar R$ 15, ou seja, não gastou nada. CPM acima de 10, você já pode pausar. Você não precisa esperar gastar dinheiro nessa cidade. Então, olha que legal, gente. Isso daqui é uma maneira de vocês, é uma maneira de vocês analisarem uma cidade, ok? Analisarem uma cidade e ahn, antecipar as pausas, né? Desativar cidades de forma antecipada, gastando o menor dinheiro possível. Nós já vimos as médias das métricas do método Carvalho, e essas são as médias que garantem entre aspas, né? Vai depender também do seu atendimento, mas esses valores garantem lucro se você tiver uma venda razoável, né? Você nem precisa ser um bom vendedor para ter lucro. Você sendo um vendedor razoável, com essas métricas, você consegue ter lucro, um lucro bom, tá? Na verdade, o CPM, depois do custo da compra, é um dos mais importantes, né? Na verdade, é como eu disse para você, o mais importante é compra, lead, CPC. O CPM é o menos importante. O CPM você analisa quando não tem as métricas da direita. Então, ó, aqui na minha direita não tem nada. Então, nesse caso, eu vou analisar o CPM. Mas quando eu tenho métrica na direita, eu só analiso a métrica que está na direita, ok? Quando não tem métricas, perfeito. Quando não tem métricas, a única que vai sobrar é CPM. O CPM, ele é calculado antes de gastar. E isso que é legal. Antes de gastar dinheiro, nós vamos saber se o público está caro ou não. Se o público estiver caro, meu querido, não é dia de publicar naquela cidade, ok? Agora tem um ponto interessante. Tem um ponto interessante. Nós podemos ativar as cidades no mesmo dia mais tarde. Como assim? Essa cidade, São Paulo de Assis, eu comecei a atender 7 horas. E aí, meu CPM tá 15,42, eu simplesmente desativei. Não gastou nada. Só que o CPM, ele muda durante o dia. Porque o público da parte da manhã, o público que acessa as redes sociais na parte da manhã, não é o mesmo público à tarde. Tem gente que só acessa de manhã e tem pessoas que só acessam à tarde. O público muda constantemente. O CPM também. O CPM, ele flutua durante o dia. Então, ele pode estar 15,42 agora, só que mais tarde ele pode estar com valor menor. Então, eu posso ativar essa cidade, por exemplo, às 14 horas. Eu desativei ela de manhã, né? Desativei de manhã, não gastou o dinheiro, porém, 2 horas da tarde, eu venho e ativo ela, ok? Eu venho e ativo ela. Isso se aplica para cidades que gastaram menos de 50 centavos, tá? Porque o CPM é a única métrica que a gente pode ter variação durante o dia. Então, as que gastaram menos de 50 centavos, ó, essa aqui, 2021, gastou menos de 50 centavos. As duas estão caras. Eu desativei elas. Mas 2 horas da tarde, eu posso ativar elas novamente. Posso ativar 2 horas, posso ativar 6 horas, posso ativar daqui 2 horas. Eu posso ativar porque o CPM pode ter mudado e com CPM mais baixo eu tenho chances de ter clique e lead. Então essa é uma das mudanças interessantes para cidades que gastaram abaixo de 50 centavos, tá? Agora pode acontecer uma outra situação, tá? Uma outra situação. Pode acontecer aqui de você ter gasto aqui 80 centavos. E vamos supor que aqui você teve um custo por clique, tá?
Desconsiderem aqui a matemática, né? Se você for dividir 0,80 para 10, dá 80 centavos, né? Eu coloquei aqui, eu só mudei aqui, mas desconsiderem isso. Imagina que deu aqui, vamos dizer, acima de 50 centavos. Vamos dizer aqui, sei lá, 60 centavos, tá? 60 centavos. Então, o clique aqui, vamos ver aqui, deu um clique a 80 centavos, já para ficar certinho, né? Vamos ver aqui, deu um clique a 80 centavos, tá? 80 centavos. Muito bem. Ah, você não concorda que 80 centavos é um valor muito baixo para a gente nunca mais testar essa cidade? É um valor baixo, né? O que que a gente pode fazer? Nessa cidade aqui, nessa cidade aqui, eu posso duplicar ela. Lembrando que na hora de duplicar, você vai desmarcar essas opções aqui, ó, e sempre usar duplicar a configuração original. Porém, quando você duplica, eles ainda marcam essa opção. Você vai desmarcar, tá? Desmarcar. E aí, você vai duplicar. E olha que legal. Eu programei cidades. Aqui você vai deixar cópia, ok? Você vai deixar cópia de propósito, tá? E aí, você vai simplesmente programar essa cidade. Hoje o valor está 6,11, vamos colocar 6,11. E a programação você vai deixar, por exemplo, para o próximo dia que você não programou cidades ainda. Então, por exemplo, essa semana eu vou trabalhar até quinta. Eu já tenho 30 cidades programadas para segunda, terça, quarta e quinta. O que que eu vou fazer? Eu já vou programar essa cidade para a próxima segunda, tá? Visto que o horário que eu atendo 7 horas foi um horário em que ela começou a anunciar e não deu legal, eu posso colocar mais tarde, posso colocar um outro horário, posso colocar 11 horas ou 14 horas, eu posso deixar para ativar essa cidade mais tarde, testar um novo horário com ela na segunda-feira, ok? Então, por exemplo, se eu comecei às 7, eu vou deixar essa aqui a cidade para ativar às 14 horas. Eu quero testar um horário diferente. Eu gastei muito pouco nessa cidade. Eu quero dar uma segunda chance para essa cidade. Como eu disse, o CPM ele flutua. Então, por um acaso, você deixou gastando na parte da manhã, passou de 50 centavos, então você já perdeu as métricas para testar mais tarde. Nesse caso, você vai testar no outro dia. Você duplica ela, tá? Você duplica ela. Você pode duplicar para o mesmo dia? Pode também. Pode também. Só que eu recomendo você já fazer isso programando a próxima semana, porque você já vai adiantando o seu serviço, tá? Mas isso se aplica a cidades que gastaram pelo menos menos de R$ 2. Até R$ 2 dá para fazer isso, duplicar a cidade. Passou de R$ 2, eu já não recomendo você fazer isso por agora, no futuro talvez. Porque se você gastou R$ 2, você não teve nem mesmo lead, né? Ou nem pelo menos um lead, então não compensa testar essa cidade novamente. Seria bom você descartar ela por enquanto, tá? Já marca ela ali para você não duplicar ela, né? Duplica só as cidades que você gastou abaixo de R$ 2 e as cidades que tiveram boas métricas, né? As cidades que tiveram boas métricas, por exemplo, acima de dois, elas gastaram acima de R$ 2, mas tem métricas boas, tem um lead abaixo de R$ 1, né? Só que teve um dia que você desativou ela porque ela começou a dar lead acima de R$ 1. E aí você pode duplicar ela para outra semana ou futuramente, se você futuramente quando você tiver bastante cidade, você pode duplicar também, tá? Então eu posso duplicar e publicar. E aí, o que que acontece quando eu for analisar essa cidade? Essa cidade eu vou analisar da mesma maneira, usando as mesmas métricas, só que como ela tem aqui a palavra cópia, eu já sei que ela é uma cópia. Então, se ela estiver fora das métricas, eu não vou duplicar ela novamente, porque eu já dupliquei uma vez, né? Então, é melhor eu usar energia para. Já que eu testei essa cidade duas vezes e ela ainda assim ficou abaixo das métricas, então, nesse caso, eu vou deixar para. Eu não vou duplicar ela nesse momento. Duplico só uma vez, já é o suficiente, tá? É bom sempre estar adicionando cidades novas. Tem uma pergunta aqui da Andrea. Por exemplo, Bruno, a métrica no valor de 7,22. Se não tivesse as outras, da direita iria deixar ativa. Vamos dar uma olhada?
Vamos dar uma olhada. 7,22. Beleza. Então, aqui, se o lead não tivesse a 1,90, eu deixaria ativo, com certeza, tá? Vamos imaginar que o lead aqui tá, imaginar que não tenha lead, na verdade, né? Vamos tirar aqui o lead, o número de leads. Ó, não tem lead mais. Acabou. Só tem o custo por clique. Nesse caso aqui, na verdade, mesmo assim, nós pausaríamos, viu, Andréia? Na verdade, a gente pausaria sim. Por quê? Primeiro porque está acima de 50 centavos, mas, mesmo que tivesse abaixo de 50, já gastou 3,80 e a gente não tem lead, tá? A gente só deixaria ativo se aqui tivesse gastado menos de R$ 1. Então, se aqui tivesse gastado, por exemplo, 0,80 e o lead tivesse aqui até 50 centavos, então vamos diminuir aqui para 49, limite, tá, 49. Beleza, agora sim, eu deixo ativo essa. Mas passou de R$ 1 e não deu lead, então eu pauso. Beleza? Pessoal, eu sei que isso aqui é um pouco complexo, né? Porque analisar métrica realmente dói a cabeça, minha já tá doendo aqui. Mas isso aqui é interessante, né? Você vai analisar no dia. Agora, olha que interessante, né? Você teve uma cidade que deu compra, né? Vamos imaginar aqui, ó, que você teve uma cidade que deu compra. Essa cidade aqui, vamos ver uma aqui. Essa aqui, ó. Beleza. Bahia, Santo Antônio. Ela tá rodando desde ontem. Ontem gastou lá os R$ 6, né? Ela rodou o dia todo, deixei ela rodando. E hoje ela rodou 3,91. E aqui o lead tá 1,96. Aqui não aparece compra porque eu tô marcando o dia de hoje, tá? Tô marcando o dia de hoje. Não era para colocar aqui, não. Colocar aqui o máximo. Aqui, ó. Lembrando que eu estou analisando o dia de hoje. O dia de hoje. Deixa eu editar aqui. Um HTML. Pá. Ó. Estou analisando o dia de hoje. Beleza? Ó, hoje. Ó, tô analisando o dia de hoje. Tá, beleza. Analisei aqui o dia de hoje. Ontem teve compra. Hoje já não tem compra, porque a compra só aparece da análise do dia, né? Se a compra caiu ontem, se eu marcar hoje, não vai aparecer a compra, né? Aparece as métricas de hoje. Beleza, eu tive compra ontem, né? Eu gastei ontem R$ 6, então o meu custo por compra foi R$ 6 ontem. Hoje eu já gastei 3,91. Só que o meu lead está acima de 1,96. Só que se eu colocar no máximo, a minha compra, ela ainda não passou os R$ 30, concorda? Se eu comecei minha campanha ontem, se eu colocar no máximo, vai aparecer minha compra, 6 mais 3, né? 9,91. Ou seja, eu posso gastar até R$ 30. Só que agora a análise é hoje. A análise não é máximo, a análise é hoje. Ontem, ontem as métricas estavam boas. Hoje não estão boas. Então eu não preciso esperar gastar R$ 30 para desativar essa cidade. Porque hoje, né, provavelmente o CPM ali vai estar acima de R$ 10. As métricas estão acima do esperado. Deixa eu só dizer bastante. Então, nesse caso eu vou desativar porque o custo por lead passou de R$ 1. Só que essa cidade, ela tem potencial, concorda? Ela me deu compra. Ela me deu compra. Só que hoje o lead está caro. O que que eu posso fazer? Eu posso duplicar essa cidade e já programar ela ou para hoje, mais tarde, ou para amanhã, ou para o próximo dia, que você já programa ali na próxima semana, que você ainda não programou cidades. Já vai adiantando o seu serviço da semana que vem. Né? Você já publica essa cidade para a semana que vem. E já publica no outro horário, né? E um outro dia diferente do dia de hoje, porque o dia de hoje, e nesse horário de hoje, você viu, por exemplo, hoje é segunda, 11 horas. Então eu estou analisando, tá caro. Então eu vou programar, por exemplo, para
próxima segunda, 14 horas, um horário mais tarde, porque eu vou pegar um público diferente, um valor diferente. Ao passar uma campanha e depois voltar, ele trocaria ponto de pescar, pesca de balde, ou usa o esquema de duplicar, como tu tá falando? Eu gosto de usar a questão de duplicar, por quê? Porque eu fico sabendo que eu já dupliquei a cidade, porque vai aparecer a palavra cópia, ok? E as métricas, as métricas de máximo, elas não vão me atrapalhar. Então, por exemplo, se eu for analisar aqui no máximo, ele vai pegar ali os dias ruins, né? E às vezes essa leitura do máximo pode me atrapalhar a entender se essa campanha está indo bem ou não. Eu prefiro duplicar. Eu prefiro duplicar, tá? Mas, por uma questão de organização, mas você poderia ativar também a cidade, tá? Você poderia ativar a cidade em vez de duplicar. Não, não tem problema. Só que eu acho que é uma questão, uma sugestão duplicar. Mas você poderia também ativar no mesmo dia ou ativar depois. Não tem problema. Poderia ativar sim. Não, não vejo como isso faria diferença, tá? Beleza? Alessandro, dos dois jeitos dá para fazer. Ah, tá. Se está ruim, ele ficaria pescando no mesmo público? Então, na verdade, como eu disse, o público muda, o CPM muda também. É, um CPM de 8,54 à tarde pode estar R$ 20. Deem uma olhada, prestem atenção no CPM de vocês, de uma campanha. Tirem um print e daqui 2 horas voltem de novo e vejam a diferença de CPM. O CPM ele varia muito. Então, na verdade, ele não vai pegar o mesmo público, porque o público muda, né? Ninguém fica o dia todo nas redes sociais. Não, tem muita gente que fica o dia todo nas redes sociais. Porém, o público muda bastante. Então, o público à tarde, o público à noite é diferente. Se é diferente, o CPM muda, tá? Então, dá para testar das duas maneiras. Eu gosto de duplicar porque fica a palavra cópia e aí eu fico mais organizado, tá? Gente, ficou um pouco mais complexo a análise, porém tem uma vantagem. Vocês vão gastar menos dinheiro e vão ter menos trabalho na questão de subir cidades e no mesmo dia, se você tiver poucas cidades no mesmo dia, você pode ativar ou duplicar a mesma cidade para rodar naquele mesmo dia, por exemplo, para você não perder. Então, imagina que durante o dia eu pausei várias cidades. Várias cidades estavam fora das métricas. Então, eu deixei ali praticamente uma cidade rodando. Só que eu vou perder meu dia de atendimento. Uma cidade não vai dar lead suficiente para eu atender. O que que eu vou fazer? Eu vou reativar as cidades que gastaram menos de 50 centavos e estão com o CPM que gastaram menos de 50 centavos. Eu posso ativar elas, né? E posso duplicar as outras cidades, né? Duplicar as outras cidades para mais tarde. Então, eu duplico as cidades. Eu posso duplicar todas as cidades, inclusive, né? A não ser aquelas que gastaram R$ 2, por exemplo, e não tiveram resultado, né? Se você, embora você pode analisar o período máximo, né, e ver, por exemplo, se ela gastou mais de R$ 2 e não teve resultado, eu acho que não vale a pena. Mas as maiorias das cidades você vai ter pausado abaixo de 50 centavos ou abaixo de R$ 1, certo? Você pode duplicar essas cidades, basicamente dá para duplicar todas se você quiser. Porém, vê o que você gastou e duplica ali, dê prioridade às que não gastaram, e depois parte para as que gastaram mais, só que estão com as métricas melhores, né? Você pode ali duplicar apenas algumas cidades, senão você acaba gastando muito dinheiro. Então você tem que ter um controle ali do seu valor usado, né? Por exemplo, se você já atingiu o valor, quase os R$ 30 do dia, né? Então, por exemplo, R$ 20. Se você duplicar todas as que você pausou, você vai extrapolar seu orçamento. Então você duplica ali umas 4 cidades, metade, por exemplo, né? Ou duas, ou três, enfim. Você vai calcular ali mais ou menos o quanto que você pode duplicar, né? Então, por exemplo, eu só posso gastar R$ 10. Então, eu vou duplicar aqui 3 cidades, né? Vou duplicar aqui só 3 cidades.
Eu posso ter todas as desativadas, mas vou duplicar só três porque eu só tenho 30. Meu orçamento de hoje é R$ 30. Então eu só vou duplicar essas cidades aí. Show de bola? Deu para pegar, pessoal? Deu para entender então as métricas? Deu para a mudança principal é a análise do CPM, né? A análise é do dia de hoje, não no máximo, e você pode duplicar as cidades desativadas. Você pode duplicar cidades desativadas, né? Priorizando na seguinte ordem, né? Na seguinte ordem. Ó, as que gastaram menos, ó, as que gastaram menos de 50 centavos, certo? E depois, as que gastaram menos de R$ 1. De R$ 1, tá? Aqui gastou mais de R$ 1 e tá fora da métrica, aí eu já não acho interessante, né? Eu falei R$ 2, mas eu acho que R$ 1 a gente pode baixar um pouco aqui o número do corte, por quê? Porque R$ 1 já é um valor considerável ali para você gastar na cidade, a não ser que as métricas estejam ali boas. Por exemplo, às vezes você gastou mais de R$ 1 e deu um lead, né? Você gastou 1,20 e deu um lead de 1,20. Beleza? Se deu um lead a 1,20, eu posso duplicar para mais tarde. Agora, se eu gastei ali R$ 1, não deu lead, aí eu já nem duplicaria essa cidade, não, tá? Não, eu não duplicaria essa cidade. Então, gastaram menos de 50 centavos e gastaram menos de R$ 1. Então, eu priorizaria essa daqui e depois as que gastaram menos de R$ 1, tá? As que gastaram menos de R$ 1. Beleza? Isso independente das métricas, tá? Independente das métricas que tiverem. Então, gastou R$ 1, não deu lead, por exemplo, mas gastou menos de R$ 1, né? Gastou 80 centavos, 70 centavos. Vale a pena duplicar. Gastou que menos de 50 centavos, o CPM estava caro, beleza. Então, você pode duplicar, tá? Essa de R$ 1 eu também analisaria ali o clique no link. Se gastou, por exemplo, 80 centavos e 90 centavos e não deu um clique no link, então eu acho muito, muito dinheiro para você não ter clique no link. Então, eu não pausaria nesse caso. Então, eu prestaria atenção nessa métrica do custo por clique no link. Embora a gente tá um mês aqui tá sendo muito rígido, né? Vamos deixar por padrão isso aqui, ó. Gastou menos de 50 centavos e gastou menos de R$ 1, tá? Gastou menos de 50 centavos de R$ 1. Gente, eu vou ter que fazer outra aula, porque eu acho que essa ficou um pouco confusa, né? Eu vou gravar de novo essa aula e agora à tarde e vou publicar. Mas legal que vocês que estão assistindo ao vivo já sabem aqui as métricas. Fez sentido para vocês, gente? Me fala aí, fez sentido essa explicação ou não fez sentido? Vocês concordam com esse corte nesses, nesses valores? Ou vocês acham, o que vocês acham? Me contem aí. Temos 9 pessoas. Podem ligar o microfone. Ficou um pouco confuso na hora de duplicar, mas fez sentido para quem está avançado. Legal. Andréia, a questão de duplicar, ela segue o mesmo princípio quando você está ali subindo as suas cidades pela primeira vez, né? Você faz a campanha sua pela primeira vez e a partir daquela você duplica e faz as outras. Então, seria a mesma coisa, você só duplica e já programa, seja para o mesmo dia ou seja para a próxima semana, tanto faz a programação, você pode, aí que entra o ponto, né? Você pode programar, duplicar cidades ativadas. E aí você pode programar para o mesmo dia até gastar o seu orçamento do dia, ou para ah, o próximo dia, tá? Pode ser o próximo dia também. Próximo dia ou próxima semana. Por quê? Porque
o próximo dia você já tem cidades programadas. Então, pode ser a próxima semana, quando você não tem cidades programadas. Então, eu já programei para essa semana, segunda, terça, quarta. Semana que vem eu não programei cidade, porque eu uso sexta, eu uso sexta-feira, né? Segunda, terça, quarta e quinta, né? Que eu trabalho. Sexta eu vou usar para subir as campanhas das cidades da próxima semana. Então eu já posso ir adiantando esse trabalho, já duplicando essas cidades para a semana que vem, né? Só que aí o que acontece? Semana que vem, quando eu tiver essas cidades com a palavra cópia, eu não vou poder duplicar elas, porque eu já dupliquei uma vez, né? Eu já dei duas chances para ela. Se nas duas chances ela não me deu as métricas, não compensa eu testar novamente, tá? Não compensa eu testar novamente. Então, isso que é legal, você começa a duplicar cidades, e aí você já sabe as cidades que você duplicou, porque elas têm a palavra cópia, e, e aí você não vai desperdiçar seu tempo e dinheiro. Deu para pegar, gente? Aproveitem agora, tirem suas dúvidas, façam suas perguntas. Se quiser ativar seu microfone, tá? Eu vou até aqui, ó. Podem fazer suas perguntas. Tô aqui com o chat aberto. Ou então, se vocês quiserem, podem ativar seu microfone. Show? Deu para entender, gente, então, aqui, essa questão? Eu quero que vocês entendam, não fique com nenhuma dúvida. Eita, deixa eu só interromper o compartilhamento aqui. Beleza, 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 beleza. Muito bem, gente, já que não tem pergunta, eu vou encerrar, tá? Muito obrigado pela presença de vocês. Parabéns por vocês terem comparecido aqui ao vivo. E aí, qualquer coisa, qualquer dúvida, podem perguntar lá no grupo, tá? Estou à disposição de vocês lá para responder qualquer dúvida. Achei ótima a explicação sobre as métricas. Perfeito, Cleiton. Eu entendi perfeitamente, mas ainda vou subir minhas campanhas. Beleza, Vaxon? Bruno, no curso do portal tem esse esquema de quantas cidades subir, exemplo, 30 cidades por dia, de segunda a sexta, e trocar todas a próxima semana? Não entendi muito bem. Tem sim, Cleiton. Se você ainda não assistiu às aulas do Método Carvalho, que já estão prontas, lá dentro do portal tem o link. Assiste às aulas, que lá eu explico passo a passo, tá? Lá eu explico tudo passo a passo. Beleza? Um abraço, gente. Até mais.